Estamos aqui começando mais um Siricast. E antes de apresentar nossa convidada e falar sobre o tema, nós vamos pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal e curtir também, né, nosso vídeo. Nosso tema de hoje é a coragem de ser você. Mas antes de começar também, vamos falar sobre a Space 22. Se você quer gravar seu podcast e procura um ambiente de trabalho seguro e confortável, o Space Cowork tem o que você precisa: estúdio completo com equipamento de alta qualidade, sala para reuniões, espaços compartilhados e área para eventos. O Space fica em bairro República, em Vitória, Espírito Santo. Tá bom? Quem é de fora, Space é em Vitória. Mas a gente vai falar com uma pessoa aqui super bacanérrima. Quem é, Simone? Isso, quem está com a gente aqui hoje é a fofíssima. Ela é psicanalista clínica, que é a Fernanda Simões. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Si, tudo bom, G. É um já estamos prazer em intimidade, né? estar aqui com você. Já E antes não- de começar qualquer coisa, eu vou te dar um Ai, mimo aqui que nós fizemos para você. Lindo presente. Pode abrir, mostrar para todo mundo. Meu Deus, ai que chique, gente. É um mimo pro Olha, nosso vem Pode a abrir. logomarca Abre, junto. abre. Ai, meu Deus. Sou daquelas que rasga, tá? Pode pessoal? rasgar. Esse Então, mimo é da Estilo Pessoal, Ai, que ela tá sempre com a gente gente. aqui, quando você precisar. Me ajuda, senhor? Ai, eu Peraí, quero. deixa eu te ajudar. Abrir Porque aqui. esse detalhe tá tão lindo, gente. É um desperdício, não é? Que lindo. Ai, Brasil! Ai, gente, olha que coisa mais maravilhosa. E olha Isso atrás. aqui, ó. Gente, com a minha marca. Começamos bem, começamos bem. Não Gente, é? obrigada. Olha as balinhas. Meu Deus, tudo personalizado de Tudo onde? personalizado. Estilo Da Estilo Pessoal. Pessoal. Gente, amei. Com a Vem minha com muito marca. carinho, viu? E muita Gente. energia boa também. Para adoçar a vida das pessoas. Isso aí. Ai, gente, muito grata. Grata mesmo. É a Alessandra, a menina. Já vou fazer assim, né? Para Lógico. deixar lógico, né? Mostrando, gente. Ai, muito Alessandra, que é a obrigada. responsável, que faz esse trabalho com todo carinho. O de vocês também? Tudo Sim. é a Alessandra Tudo que é faz, a estilo pessoal. xícarazinha, tudo é ela que faz. Não, e é uma delicadeza o É. trabalho. Muito. Vem com muito carinho mesmo. Ai, que lindo. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Mas vamos começar nosso bate-papo? Deixa eu chegar para cá para você. Deixa eu puxar esse aqui. Vou deixar aqui, tá? Meu presente. É, gente. é seu, é seu. Então, Fernanda, você é psicanalista e é professora, né? Sim. Prof- Na verdade, eu comecei a minha jornada profissional como professora de língua portuguesa e depois de ter feito a formação, as especializações, atuado na área, né, fui para a psicanálise com um desejo muito grande de conhecer o ser humano. E a psicanálise clínica me trouxe muito isso, principalmente pelo fato de, quando eu paro para ouvir o outro, eu consigo fazer uma escuta sem julgamentos, uma escuta selecionada, observando as emoções daquela pessoa e, principalmente, não fica um desabafo. Eu vou falar com um amigo. Não, não é uma relação. Eu vou falar com um amigo. Não é um desabafo. Uhum. É alguém que literalmente está ali para te ouvir. E estudou para isso, né? Sim. E você ia falar sobre a psicologia, a psicanálise, quando a gente conversou anteriormente? Sim. Algumas pessoas têm muita dúvida sobre a questão da psicanálise e da psicologia. Como que você trabalha com psicanálise? Você é psicóloga? Gente, psicanálise é um curso livre. Então, sendo um curso livre, nós podemos nos aprofundar como especialização e fazendo o curso livre. Veio da base de Freud. E com essa base freudiana, é uma parte dos estudos da psicologia. Na psicologia, em geral, tem uma gama enorme de diversos teóricos que trabalham com diversas áreas que aprofundam o conhecimento humano também. Uhum. Então, eu atuo na área da psicanálise clínica. Bacana. Fernanda, vou te fazer uma pergunta. Ai, Tchan, 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 tchan. Você tem coragem de ser você? olha, para todo o Brasil ouvir, eu tenho coragem, tenho aprendido a ter coragem de ser eu mesma.
Quando eu falo sobre coragem de ser você, exige muita coisa. Uhum. Exige você aprender a se conhecer, exige você aprender a se perdoar, Se aceitar. a se aceitar. E não é um processo fácil, é extremamente desafiador. Por qual motivo? Nós estamos numa sociedade que, de alguma forma, por mais que ela tenha as suas questões, mas ela é uma sociedade padronizada. Ela é uma sociedade que tem o sim, tem o não, tem a forma de se portar. Então, quando nós trabalhamos, e aí eu particularmente observo o meu temperamento, observo a minha autoestima, que aí entra o perdão, entra a aceitação, entra o ouvir o outro de uma forma a atender e observar o que o outro tem, pois quando você olha para o outro, você vê praticamente um espelho seu. E a partir daí eu comecei a tirar algumas escamas, da mesma forma como a metáfora da águia, que vai lá para o alto, num determinado período da vida dela, para ela poder voar mais alto. Então, partindo daí, eu tive que me encarar no espelho da vida e falar, eu vou ter coragem de ser a Fernanda. E no final da história, eu sempre tive essa coragem e não havia percebido. Até que cá estou, toda corajosa, trabalhada na coragem, mas é desafiador, é um trabalho contínuo. Imagino. Ter coragem, realmente, a gente está o tempo todo se impulsionando, Sim. se empurrando, né? É. Para que a gente consiga, às vezes, a fazer alguma coisa que a gente fica, talvez, acho que boicotando, né? Sim. Pra mim. E se aceitando mais também e não ouvir muito crítica, né? Porque a crítica sempre vai existir. Quando a gente pensa na questão da coragem, a gente foca primeiro em nós. Primeira coisa, a coragem ela vem com a gente. Nós somos pessoas que instintivamente, desde o ventre, nós já temos essa coragem. Porém, nós temos como emoção primitiva o medo. Então, muitas pessoas falam, coragem é ausência de medo. Muito pelo contrário. Você tem o medo ali, ele está ali, ele continua ali, e você vai ter o ato de ter um impulso maior que é seu, para você alavancar algo na sua vida. E aí vem essa base da autoestima e dos temperamentos. Por exemplo, se eu tenho um temperamento mais explosivo, eu vou agir muito mais por impulso do que coragem. Se eu tenho um temperamento mais calmo, mais fleumático, podemos assim dizer, eu vou parar e pensar e muitas vezes eu vou deixar isso para lá, sendo que eu posso resolver. A questão da coragem não é você ser uma pessoa pedante, não é você sair gritando com as pessoas, eu sou assim, já foi, já era. Não, é você assumir, é um termo que é muito utilizado hoje, assumir os seus BOs, né? Você saber que aquilo ali é responsabilidade sua e sentir. Pois a filosofia do tatu, tá tudo bem, tá tudo lindo. Como é que você tá tudo lindo? Não tá, gente. Só que o outro, ele já tem a demanda dele, ele já tem a trajetória dele. Se ele parar para te ouvir naquele momento, ninguém sai do lugar, ninguém vai trabalhar, ninguém vai sentar ali, vai chorar todo mundo, as suas pitangas, as suas alegrias, enfim. Para isso que existe a psicanálise. Para isso que você faz terapia. Para você levar a um profissional toda a sua dor, e essa dor ela vem lá da infância, é algo que veio lá de trás, intrauterino muitas vezes, da mãe, dos sentimentos da mãe, do que a mãe carregou durante aquela gravidez, da infância, e tudo isso formou quem você é. Agora, quando chega no ápice, eu sou uma pessoa corajosa? Eu sou uma pessoa corajosa que vai pular de bungee jump? Não, mas eu sou uma pessoa corajosa de dizer sim, de dizer não, de falar gostei, não gostei, de saber pontuar quando se gosta ou não, pois eu não sou o outro. Aí entra muito a questão da empatia, os termos meio da moda, né? Empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, você precisa.
É impossível estar no lugar do outro. Você não sabe a dor do outro, Você imagina, mas não sabe, não sente. mas não sente. Você sente a sua. Você pode imaginar uma mãe que perdeu o seu filho, a dor que ela sente. Eu não sou mãe ainda, mas quando eu atendo mulheres que perderam seus filhos, que têm vivido luto, eu imagino, gente, como que deve ser para uma mãe que gerou, que participou todo aquele processo, sofrer com a morte de um filho, independente da idade. Você imagina, mas você não sente aquela Eu dor. não sinto. Qualquer coisa, né, em relação à dor da mãe, ninguém vai sentir como ela. Não. E aí entra um outro ponto. Por exemplo, quando nós trazendo um pouco dessa questão do luto. O luto, ele oficialmente, podemos assim dizer, é para a morte. Você vê a pessoa, você nunca mais vai vê-la. Mas hoje, com a modernização da sociedade, nós vivemos lutos cotidianos. Já observaram? Sim. Vocês estão aqui hoje, uma parceria linda, maravilhosa, uma sociedade, famílias, e aí há uma separação. Uhum. Há algum desafio que é melhor cada um seguir para um caminho. Uhum. E você vive um luto. E esse entrar, não tá tudo bem, deixa chorar não, tá tudo bem, gente, não tá tudo bem. Sente a dor. Eu sou a favor de colocar uma música, sim, de comer chocolate, sim, se você quiser. Se você quiser tomar o seu café, beber a sua água, viva aquele momento. Terminar, por exemplo, um relacionamento, né? Gente, terminar relacionamento, há pessoas que não terminam. O outro já seguiu o caminho, já está em outro processo e você está ali. E, Fernanda, mas como que eu deixo de viver isso? Ou como que você fala assim? Eu ouço muito isso na clínica. Gente, um exemplo clássico. Quem nunca? Momento Quem Nunca sendo inaugurado no Siricast. Quem nunca foi na rede social da pessoa, em algum momento, ver o que a pessoa fez ou deixou de fazer? Independente se é uma relação profissional, uma relação sentimental, aí você vai lá, você quer saber o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer. Você procura o sofrimento, mas exatamente. E há pessoas que vão tão além que se especializam. Olha. Exatamente, se especializam, fazem perfis falsos, entram em toda uma situação que não imaginária, que não é a realidade dela, é um universo paralelo. Mas vão para cá. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua realidade? Ah, está péssima. Ok, péssima. Vamos ver o que te trouxe até aqui, que renegar o passado não adianta. Você só é o que é pelo que você já viveu. Viver lá atrás também, não. É viver o hoje, trabalhar para o futuro e seguir em frente. Eu posso dizer que o psicanalista, ele vem para destravar a pessoa, para tirar ela daquele processo que ela está, para ela passar para um outro nível? Na verdade, a psicanálise trabalha muito com a questão da pessoa se ouvir. Pois quando você se ouve, você começa a observar detalhes na sua fala que você não percebia antes. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Aqui no Brasil, especialmente, volto a falar, com a questão da evolução, da modernidade, hoje nós terapeutas, psicanalistas, psicólogos, nós fazemos muito isso. Muitas vezes, dependendo da linha que a pessoa segue, da forma como ela prefere atuar, ela faz isso. Mas e se você der uma volta? E se? Outros não. Outros preferem com que a própria pessoa que está ali vai falando e olha para você. Isso já ocorreu. Mas, Fernanda, mas eu não precisava ter feito isso. Mas, assim, a terapia psicanalítica, ela ajuda ao autoconhecimento, sim, certo? Sim. Então, a pessoa passa a enxergar a vida dela
né, a situação ou qualquer coisa que esteja na frente dela e que ela esteja enxergando de uma forma que a trave, a psicanálise ela vai destravar de uma certa forma, entre Sim. aspas, porque ela vai fazer com que a pessoa consiga Se conhecer se melhor, ouvir, né? consiga se ouvir e mudar o seu comportamento a partir daquilo que ela está entendendo, né, ou se escutando. Sim. É isso? Pensa no iceberg. Uhum. Nós vemos aquela parte de cima, que é o nosso consciente, e embaixo tem toda aquela geleira. Uhum. Quando, agora, principalmente com a questão do aquecimento e tudo mais, às vezes dá uma descoladinha naquelas partes que estão lá embaixo e elas vão lá para cima. Uhum. Quando elas sobem, é esse start. É exatamente esse o processo do autoconhecimento. Por qual motivo? Ela fica ali, mas cabe a mim pegar, observar, analisar, compreender, ressignificar ou deixar ela ali. Uhum. Pois é um ciclo. Uhum. Se eu não perceber que aquilo veio à tona, quando vem à tona me incomoda, e pode ser Isso. trauma, pode ser problemas com crenças limitantes, que é uma fala muito pertinente aos coaches, mas eu acho extremamente válido, eu considero muito válido, porque a gente acredita em muitas coisas que foi ensinada a nós. Então, se foi ensinada, ela vem, e quando você fala com o psicanalista, você se ouve. E no mundo de hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos é se ouvir. Uhum. A gente faz o silêncio e faz a escuta mental. E quando nós fazemos a escuta mental, nós adquirimos geralmente o quê? A síndrome do pensamento acelerado. Aceleramos tanto, mas não verbalizamos. Quando verbalizamos, as coisas ficam mais leves, mais suaves. Para Incrível, continuar. Tá até clareando aqui para mim. A partir do Entendendo momento, mais coisas. a partir do momento, então, quando a gente descobre aquilo que está incomodando, porque às vezes a gente não sabe o que está incomodando e por isso que a gente fica travado. Ou ignora. Ou ignora. Ou ignora. Às vezes, mas esse ignorar, ele é um ignorar inconsciente. Ou não? Às vezes. Ele pode ser inconsciente de você não perceber, ou quando ele vem à tona, surge uma determinada questão que você vê ela ali, ela está na sua frente, e você fala, não vou mexer com isso. Porque está te incomodando e você não quer mexer Deixa a na vida casa me de levar, marimbondo. né? Tipo Exatamente. Assim, para não se né, casa de marimbondo, para não se tomar ferroada. E quando você se propõe a fazer uma terapia, você se propõe a se conhecer. Falamos tanto em autoconhecimento e às vezes dói, né? Para o outro. Sempre dói. Se conhecer dói, né? Muito. Muito, principalmente quando nós falamos da questão da coragem. Pois o que está associado à coragem é o heróico, é o super-herói vestido com aquela capa, a heroína. Nós somos humanos. Inclusive, eles têm as criptonitas, inclusive os ideais, eles têm as questões deles que não mexe aqui. É igual com a gente, conosco. É por isso que muitas pessoas começam a fazer análise e depois não querem mais, né? Porque está doendo mesmo. Está incomodando, às vezes ela não está nem sentindo dor, mas às vezes está sentindo um certo incômodo. Existe dois caminhos. Ou a pessoa fica ali e faz do terapeuta uma muleta, um auxílio, uma bengala, ou ela some. E aí ela vai para outro, ou esquece, ou fala que não dá certo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, eu tenho observado que a psicanálise, em muitos momentos, fica em segundo plano para algumas pessoas. E eu não tiro a fala de ninguém. Eu respeito muito cada profissional, porque todos estudaram muito. Agora, se nós formos olhar em nível de Brasil, o terapeuta psicanalítico, ele é extremamente respeitado pela conduta
e pela forma que ele se coloca também, e pela forma como existe esse respeito obrigada. A pessoa quer sair? Ok, isso acontece em todas. Mas vai sair? Saia sabendo, e isso nós não falamos, a pessoa entende. Falar de autoconhecimento, falar de meditação, é muito lindo. O discurso é muito bonito. Mas agora, quando nós paramos aqui, vamos conversar sobre você, quando você fala vamos conversar sobre você, quem é você? Já observaram que as pessoas, eu tenho isso. Não, mas quem é você? E aí a maioria das pessoas não sabe nem responder, né? Exatamente. É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta desafiadora ao extremo. A gente não se conhece, né? E quando a gente consegue um pouco nesse avanço, eu sou Fernanda Simões e eu gosto que as pessoas falem comigo, olhando para mim de determinada forma. Isso é uma vitória, isso é uma conquista. Pois desde muito tempo, tanto eu quanto todos nós, em algum momento da vida, ficamos à margem ou fizemos parte de grupos. Todo mundo diz sim, sim. Todo mundo diz não, não. Todo mundo usa uma roupa X, você vai e usa. Na adolescência tem muito disso. Tem muito isso, a música do momento é essa. O adolescente nem gosta. Moda, né? Mas para estar pertencente nesse grupo, fazer parte desse grupo, ele tem que ter, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Aí entra o desespero de algumas famílias, né? É uma tatuagem, é um piercing na adolescência, enfim. É um funk. É um funk que para muita gente é um desespero. Quando saímos da adolescência, nós carregamos um pouco isso, sem perceber, porque vai para o inconsciente. O que nós fazemos muito? Nós andamos com as pessoas semelhantes a nós. E o que é diferente a nós? A tendência hoje é você repulsar. Repulsa no sentido de, deixa a pessoa lá, eu aqui, tá tudo bem. Quantas vezes abrimos a oportunidade de conhecer o outro e aprender com o outro? E isso vem muito dessa fase da adolescência, que ficamos no nosso grupinho, grupos de rede social, é o da família, é o das amigas, é o dos amigos. E há pessoas que têm um grupo de 2 pessoas, só para ficar ali naquele grupinho conversando, para saber. E quão necessário quão importante é você ampliar. Porém, tudo tem limite. Tudo tem equilíbrio. E atingir esse equilíbrio é a nossa meta de vida. É a nossa coragem. É manter esse equilíbrio entre a razão e a emoção. É você ir lá e vir cá. E até que ponto o seu temperamento, a sua personalidade, até que ponto você está pronto para fazer isso. O nosso corpo, ele dá sinais. Mas até que ponto nós estamos prontos para agora eu vou tirar a carteira, eu vou dirigir e vou fazer uma viagem. Ou até que depende muito. Então, tudo também tem um limite. Existe uma frase que eu levo para a vida. Nem tão longe que abandone, nem tão perto que sufoque. Isso para tudo. Para as relações, para a profissão, para a vida. Amizades. Amizades. Às vezes eu estou imbuída daquele movimento de trabalho, que eu estou tão próxima que eu esqueço de mim. Eu esqueço de sair, eu esqueço de fazer o que eu gosto, que é assistir uma série. Então, eu tenho que me afastar para fazer, para viver, para sentir, para compreender, para ouvir, para ver e depois voltar. Nem tão longe que abandone, nem tão perto que sufoque. Verdade. Bacana. E voltando a falar aí da psicanálise, né? Que é autoconhecimento, a gente traz as coisas tudo da nossa infância, né?
Sim, muitas delas, a base é muito da nossa infância, do que a gente viveu e que por muitos momentos nós não lembramos. Existe um determinado programa que faz a seguinte pergunta: o que você se lembra de mais remoto na sua infância? Eu acho o máximo. Pessoas que vão lá atrás. Contam altas histórias, né? Ixi, e outros que falam assim: eu lembro dos 12 anos em diante. Uhum. Qual o motivo? Trauma, um bloqueio. Deixa isso aqui quietinho que eu vou seguir minha vida para cá. Uhum. E você segue. Isso não significa que você está certo, está errado. Que está incomodando ou não. Não. Agora, quando você estiver disposto a observar isso, não, eu vou lidar com... Isso me incomoda hoje. Se isso me incomoda, eu vou trabalhar isso. Eu vou cuidar disso. E isso nada mais é do que é o mesmo. A gente distancia muito. Existe um exemplo que eu costumo utilizar, que é a questão do braço, do meu braço. Em algumas situações, eu estou muito próxima a você, mas eu com o braço, eu não consigo chegar até mim. O que significa isso para alguns momentos na psicanálise? Eu posso ir tranquila, eu posso ir, levantar, vir, voltar, mas estou disposta a vir até aqui? Fernanda, mas você tem uma atrofia no cotovelo. Então, se essa atrofia não fosse da forma que é, eu estaria disposta a encarar uma atividade para poder chegar? Vai ter dor, vai ter dor física, vai ter dor emocional, choro, vai ter tudo. Mas isso tudo vem lá de trás. Então, quando nós paramos para observar na psicanálise, o âmbito da coragem, a gente tem um início. E vem naquela criança ferida, vem naquela criança que, às vezes, no corre do dia a dia, o pai ou a mãe ou o responsável nem percebe. Num oi, como que você tá? Ou até mesmo da criança falar alguma coisa, pera aí um pouquinho que eu tô ocupado. Ou, pera aí um pouquinho que eu tô ocupado. Gente, independe do tom. Se a criança naquele momento necessitar de alguma coisa que é dela, que é específico dela, do momento dela, ela pode levar isso para o resto da vida, ou como ela pode seguir e aguardar. Tudo também vai muito de onde ela está, onde a crença dela, onde a persona dela vai sendo construída, que é no âmbito familiar. Uhum. Então, a partir dali, se acontecer alguma coisa, um trauma mais impactante, geralmente a tendência é: vou deixar aqui no inconsciente e vou viver minha vida, pois isso me atrapalha, isso vai me incomodar. Só que quando eu chego na fase adulta, eu vou percebendo que tem algumas coisas que não anda, que não encaixa. Que não encaixa, o carro fica meio travado e você observa que é algo lá de trás. Infelizmente acontece muito, mas um exemplo é quando algumas mulheres sofrem abuso. Hoje nós temos um olhar mais aberto e falamos mais abertamente sobre abuso. O psicológico, o financeiro. Mas antigamente era o sexual. E a forma como a mulher era tratada, ou quando criança, se ela passasse por alguma coisa, quando chegava na adolescência ou na juventude, ou até na fase adulta, já observaram algumas amigas, eu tenho uma dificuldade para me relacionar, não sei. Pode ter sido algo extremamente forte, como pode ter sido exatamente essa situação. Espera aí um pouquinho. Uhum. Não se sabe. E isso a gente descobre na clínica. Nós observamos isso na clínica. Então, quando a gente vê a questão da criança, a criança ferida, Fernanda, você está dando um olhar para a criança assim, para a gente ficar do ladinho dela? Muito pelo contrário. Fortaleça.
nem tão longe que abandone, nem tão perto que sufoque. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse a forma como nós fomos criados de alguma forma. Não tem a questão da superação? Sim. Então, superação, que lindo, que maravilhoso. Todos nós temos as nossas histórias de superação. Sim. E não é uma vida de superação. São trajetórias. Você superar uma situação aqui, você superar outra ali, para muita gente pode ser uma coisa mínima. Mas a timidez, por exemplo, falar em público. Falar em público para muita gente dá um suor frio nas mãos, a pessoa fica sem ter o que fazer. E quando a gente vai observar, em alguns momentos, nem sempre, não generalizando, quantas vezes essa pessoa ouviu, fica quieto, não está na hora de falar ainda. Ou na escola, só fala quando eu falar. Ou só fala quando eu... Ou faz uma crítica quando você fala alguma coisa. Exatamente, exatamente. E aí... Eu passei muitos anos com um certo bloqueio de falar. E hoje eu sou uma faladeira, né? Assim. Você desbloqueou. Desbloqueei. Desbloqueou. Mas assim, na minha infância e até na minha vida adulta, parte da minha vida adulta, eu não falava muito não, falava pouco. E eu sei que, eu lembro na minha infância que eu ficava, às vezes amiga, né? Eu ia falar um negócio, falava assim meio quietinho, sempre falava quietinha, brincando, aí vinha uma amiga e falava assim, tipo, isso é ridícula, algo assim. O bullying, né? Você o sofreu bullying. bullying. E isso foi me travando, né? Então, na sala de aula, às vezes o professor falava assim, quem acertar vai ganhar 10 pontos, sei lá, não sei quantos pontos. A resposta estava na ponta da língua, mas eu não tinha coragem de falar. Mas eu era desse jeito também. Nossa, não eu morria tinha de coragem. vergonha de abrir a boca e alguém me criticar. Eu tinha isso quando era criança. E eu estava bloqueada até pouco tempo, né? Já sabe, eu não falava em público, não falava no microfone. Gente, e eu destravei. E eu falo. E eu ando dando umas tapinhas, né, Simone? Umas tapinhas, né? Vai treinando, vai falando. Assim, quando a gente vive, a questão da primeira infância e da adolescência, são momentos assim, a nossa vida ela é única. É o nosso espetáculo, nós somos protagonistas. Pode parecer para muita gente que eu ouço muito isso. Discurso motivacional. É motivacional, sim. O mundo está cansado de ouvir coisa chata, gente reclamando. Vamos ajudar o próximo. Isso daí não é discurso comum. É sair do lugar comum. Que existe a diferença entre você motivar e você incentivar. O incentivo vem de fora e a motivação vem de dentro. A motivação não brota sozinha, tem a disciplina. Então, tem toda uma situação hoje na fase adulta. Agora, quando nós somos adolescentes, quando nós estamos lá na primeira infância, principalmente chegando nessa fase da adolescência, é aquele momento em que nós adultos, independente qual função estamos ali na vida daquele adolescente, se nós temos a possibilidade de respeitar, a oportunidade de ouvir e a oportunidade também, junto aos responsáveis, eu friso muito isso, aconselhar. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, diziam, né? Mas é bom, você faz isso. Existe uma memória afetiva minha muito profunda sobre isso. Quando houve o falecimento do meu pai, tem todo aquele trâmite, que você vai para casa, né? Enfim. E ele faleceu, ele tinha uma questão de diabetes, enfim. E ele sempre foi a pessoa que incentivava todo mundo, que falava, enfim. Para quem me conhece um pouco já sabe, né? Me tornei botafoguense por causa dele, ó, para você ter ideia. Quando eu estava chegando em casa para ver as questões família e tal, a minha casa estava cheia, ele morreu aos 60 anos, cheia de jovens e adolescentes do bairro, da comunidade, enfim, literalmente do bairro. E passava, eu falava, gente, tudo bem que as pessoas conheciam, sabia quem era o tio.
Posteriormente a isso, eu fui ouvindo de alguns deles. Como ele era uma pessoa que andava muito naquela região e tinha oportunidade de conversar com todo mundo, ouvia os pais, os filhos, quando ele tinha uma brecha, ele falava, olha, não faz isso não que vai ser ruim para você. Lá na frente você vai ver a consequência, você pode adoecer, pode te gerar isso, pode acontecer aquilo. E aí eu fui entender por qual motivo tinha tanto adolescente, jovem e adulto e pessoas que, além do rol que a gente conhecia de pessoas, mas A forma que ele falava era acolhida, né? Ele falava com você, Com o o jovem. filho ouvia. Uhum. Ou na própria comunidade mesmo, os mais adolescentes implicavam muito que ele era ou botafoguense que ficava revoltado quando perdia. Então, ele dava essas oportunidades com respeito e, quando tinha que falar alguma coisa, nas oportunidades ele falava. Olha, evita fazer isso, ou faz isso, ou segue por aqui. E isso ele deixou um legado. Há pessoas que vai fazer 11 anos que ele faleceu. Há pessoas que me encontram hoje que falam, Fernanda, olha, eu me lembro. Aí vai narrar uma história que ou eu já sei, ou eu não sabia, enfim. Então, a gente deixa legado. Sim. E legado não é uma questão de pessoas que estão muito acima da média na fama ou no sucesso. É o grão que você colocou aqui. É a sua história ali. Que É você... a sua trajetória. É. O que você faz hoje, a oportunidade de você falar num podcast, de você apresentar, de você se portar, é uma forma que em algum lugar do mundo alguém vai prestar atenção em um detalhe que 99% da população não prestou e vai fazer diferença para aquele. É verdade. Essa é a diferença que a gente faz. É a partir daí que a gente constrói o nosso legado. Fantástico, Bacana, Fernanda. Fantástico. Lembrando aí da questão da fala, né? Eu lembro que eu fui enfrentando, né? Fui me desafiando nesse meu processo de vida. Comecei cantando com, sei lá, não era nem adolescente, cantando na igreja, lá na frente, né? Solo. E eu lembro que eu não podia segurar o microfone. Tinha que ficar no pedestal, Sim. porque eu tremia dos pés à cabeça. E eu ficava com raiva de mim, porque eu sabia que minha perna estava assim, ó. Eu sabia que todo mundo estava me vendo tremendo. Gente, olha... Mas você tomou atitude, você Tomei. enfrentou. É. Você não, né? Isso não deixou você Eu fiz parar. outras coisas assim também, porque aquilo ali não me desbloqueou, né? Aquilo ali foi só né? Eu não gostava de cantar lá na frente. Fui umas 3 vezes na época, mas eu não gostava de ir. Olha como marca, 3 vezes, né? Umas 3 vezes só na época, mas eu não gostava. Aí depois o tempo foi passando, então eu fui buscando, por exemplo, fiz capoeira, fiz teatro na Fafi, que ajudou muito. E logo, o que o professor lá fez comigo? A gente foi apresentar Morte e Vida Severina e eu fui a solista, né, principal lá, de ficar cantando lá Morte e Vida Severina, que ele sabia que eu cantava. Aí depois eu fui entrar na banda. Na banda eu entrei com as amigas. Não, você vai. Eu arrumei desculpa para não entrar. Mas aí a minha desculpa não colou. Acabei entrando. Então, assim, sempre arrumando uma desculpinha ou outra, mas indo, sabe? Enfrentando de alguma forma. É interessante quando você fala 2 pontos, né? Hoje eu nem tenho mais desculpa, não. Hoje eu vou. O primeiro é quando a gente fala da desculpa. Cortella, ele fala, né, trazendo as origens, eu gosto muito das origens das palavras, né? Que desculpa é você tirar a culpa. Então você tira a culpa de você e ela fica zanzando para ir pelo ar e você vai seguindo. E um outro ponto são as nossas raízes. Não independe. A gente sabe que o que marca na nossa vida. Quando você fala da questão de falar, eu sempre fui muito incentivada a falar. Até que falo demais. Até que chegou um limite que eu cheguei e percebi que eu estava
Não é mais por aí. Agora vamos diminuir. É a questão do equilíbrio. Uhum. Eu voltei. E hoje que eu voltei e tenho feito todo um trabalho de, gente, o que é importante ser falado? Pois a gente está aqui conversando bem, mas será que o que vai ser colocado agora Uhum. É importante? é importante? É válido agora, gente? Vai ser bom? A Simone tem falado muito nessa perspectiva de crítica. Gente, não existe crítica construtiva. Não. Não existe. Não. É crítica e acabou. Acabou. A pessoa, Ela vai te enxergar mostra, também. ela vai te mostrar o caminho que, segundo ela, do olhar dela, Uhum. você vai seguir aquilo que você considera ok. E quem está recebendo também vai ter o olhar dela. Ela pode aceitar como uma crítica ou ela pode aceitar numa boa sim. também. Geralmente eu me retraía, né? Aí que eu ficava mais para trás ainda. Aí agora que eu não vou falar mesmo. Sim. Tinha medo. E é por isso que foi até mudado, ressignificado. Eu quero um feedback. Eu quero... Gente, crítica construtiva não constrói nada. A não ser que, quando a pessoa tenha muito, mas muito jeito e forma para falar e você esteja pronto para ouvir. Uhum. Pois também temos isso. Você pode ter toda a boa vontade e amor do mundo. Você pode ser a pessoa mais fofa do universo. Se não for para ser, não é para ser. Uhum. Então fica quieto. Silêncio fala muito mais que 1000 palavras. Verdade. Estou me sentindo filósofa hoje. Está gostoso. E alemão? Quer perguntar? Pergunta, pode perguntar. Chega aqui, vem cá. Não, igual você falou aí no caso da timidez. Como supera? Porque assim, eu sou extremamente tímido. Vem cá para o pessoal ver seu rosto aqui. Ele já tá, ele tá vermelho já, É. gente. Esse é o alemão, gente. É. Nosso cinegrafista, nosso editor. É. Ele é top. Já apareceu outras vezes assim? Não. É a primeira vez? Uhum. Ai, gente! Ai, gente! Ó, todas as palmas. Olha só, a gente não tem aqui... Vocês têm alguma receita, algum remédio para tirar a timidez? Não. É porque uma vez eu vi uma entrevista que falava exatamente isso. Timidez não é considerada doença porque ainda não tem remédio. Exatamente, mas exercício. Você está disposto? A primeira coisa é estar disposto. Quer vencer a timidez? Esteja disposto a vencer. E aí você observa. O que você tem em você que te deixa tímido? Que tipo de insegurança? O que te faz não querer aparecer tanto? Por exemplo, você cuida de tudo aqui. É o cara. É É o cara. Esse cara sou eu. É. Observe como que você... É a base, e, né? E detalhe, um ponto extremamente importante. Nós compensamos. Ou seja, no caso dele... Ele é tímido, mas nada do que está aqui aconteceria da forma como está se ele não tivesse organizado, se ele não tivesse desenvolvido o detalhe, desenvolvido a perspicácia, desenvolvido a projeção de algum aparelho ter algum problema ou não. Mas seguindo a pergunta da questão da timidez, se você sente a necessidade e quer se superar, primeiro seja por você. Eu sempre falo isso. Faça isso por você. Te incomoda? Incomoda. Tem perdido oportunidades? Tenho. Mas incomoda você de 0 a 10 quanto? Pois tem gente, não incomoda tanto não. Minha personalidade, eu fico tranquila, trabalho no computador, tô bem. Se tá bem, tá bem. Vai mexer pra quê na vida, né? Você quer uma... Mas às vezes se esconde ali atrás, né? Que é o meu caso, né? Exatamente. Não, Ali eu me escondo. Você se esconde ou você é muito bom no que você faz e aprendeu isso por se esconder? Olha o momento da terapia, gente. Porque, assim, nós desenvolvemos habilidades de acordo com a vida. Com as necessidades, né? Com as necessidades. Surgiu essa necessidade. Você é uma pessoa tímida? Opa, eu vou ficar do lado de cá... Porque do lado de cá eu vou não conseguir... apareço, né? Eu vou conseguir ser tão bom quanto, mas eu não vou aparecer. Eu quero aparecer agora. Então, primeira coisa,
tenha consciência disso. Eu quero. Quero desenvolver, né? Às vezes Eu não é nem quero. aparecer, mas Verdade. desenvolver. Exatamente, eu quero ter coragem. E a coragem, aí eu volto a falar, não é, sair gritando, ou olhar para a primeira pessoa no meio da rua, vou ter coragem agora. Oi! Imagina no mundo de hoje, Vai né? chegar tremendo, né? Oi! Não, mas em alguns momentos, primeiro, se olha no espelho, conversa com você. Quando a gente para se olhar no espelho, quando eu me olho muito no espelho, eu falo, tem aqueles diálogos de novela, teatro, e você vai se observando, e você vai vendo seus traços, o jeito que você fala. Exercita isso. Outra coisa, liga para alguém, se ouve no áudio. Não, mas nem áudio no WhatsApp eu tenho coragem de mandar. Eu já fui assim, tá, Alemão? Deixa eu falar uma Me coisa. superei. Dedinho em pé. Olha, uma excelente oportunidade para você se desenvolver é participar das rodadas de negócio do Bairro. É perfeito. Você chega a primeira vez, você foi. Eu fui, primeira, foi aqui, uma. eu tenho certeza que você não se desenvolveu tanto quanto gostaria, quanto poderia, mas que se você começar a participar de eventos empresariais. Não, mas ali mesmo, quando você sai da primeira mesa, quando você chega na última, Você já percebe que você já está Você já é o empresário do ano. É um desenvolvimento muito grande. É. Quando foi criada, assim, eu sempre repito essa frase. A rodada de negócios é para transformar, é para desenvolver o comportamento empreendedor, onde a pessoa precisa praticar fala, precisa praticar o seu desenvolvimento mesmo, né, de andar, de estar em certos lugares, porque a gente cria muitos medos na cabeça da gente. E quando você está num local onde você encontra várias pessoas parecidas, você acaba vendo que elas têm as mesmas dificuldades que você tem, ou até outras que você não teria. E que você também tem hora que você não pode preocupar com o que o outro vai falar. Eu mudei muito com isso. Eu falava assim, eu não mandava um áudio. Eu tinha vergonha de mandar um áudio, ficar me ouvindo. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas aí você começa a pensar assim, e daí se eu falei assim? E daí se eu... Não importa, eu vou fazer. Aí eu comecei a pensar dessa forma. Entendeu? Eu posso fazer, eu vou fazer. Olha, gente, uma coisa que eu aprendi em relação a áudio. Se você mandou um áudio e o áudio foi equivocado, coisa assim, evita apagar. Evita. É questão de etiqueta. Não sei qual seria a palavra no momento. Evita apagar. Mas se você quiser apagar, apaga, porque o áudio é seu, você sabe a demanda que você colocou ali, né? Isso gera curiosidade no outro. Aí o outro vai querer saber. E o outro vai querer saber. Aí que vai querer saber. E aí que vai querer saber. E existe uma coisa que nós estamos hoje, é num mundo extremamente ansioso. Mas aí que vem o problema do time, porque o time dele vai querer saber, mas ele não vai perguntar. Ele vai remoer aquilo. Nem todo time do remói. Eu falo assim, por mim, né? Meu caso. Mas é o que eu disse, a questão dos temperamentos. Tem pessoas com temperamento que fica assim, não, quero saber. Eu quero descobrir. O que fulano falou? Tem gente que martela naquilo há muito tempo. Não tem a questão do falar, o famoso falar na cara. Tem pessoas que eu, particularmente, eu evito falar quando eu estou extremamente no auge de uma discussão. E eu espero. E até esqueço. Agora, há pessoas que falam, despejam tudo e depois se arrepende. No final fala assim, eu sou desse jeito. Ou quando há situações como a minha, que não se aguenta e fala, aí entra o arrependimento. Existe um estudo do Eneagrama, que também é uma forma de se estudar um pouco da forma da personalidade das pessoas, do temperamento. Temperamento não, mas um pouco da forma como a pessoa se enxerga. E tem isso. Da mesma forma como no temperamento, que existe duas
pessoas diferentes, 2 tipos de temperamentos diferentes, existe também no Eneagrama. Mas isso fica para o próximo podcast. Mas no seu caso em específico, vai trabalhando, procura um terapeuta. Conversa, vem para a rodada. Eu falo da rodada de negócios, a primeira que eu participei, que num outro momento a gente vai conversar, que foi muito bom. Pois imagina, você é uma pessoa tímida. Aí eu já te dei as dicas e já falei do áudio. Fernanda, eu não quero mandar áudio, mas você sabe como colocar um áudio para você se ouvir? Manda para você mesmo. Manda para você Não, mesmo. mas eu não gosto da minha voz. Mas isso é costume. Já me A falaram questão isso, exatamente. começar. Que a gente não se ouve. Eu né? também não gostava eu de também Apesar não. da gente tá falando aqui, mas a gente não tá se ouvindo. É. Agora, quando você dá o play lá, você A se voz ouve. é outra. Aí é outra voz. É outra outra coisa. voz, Mas gente. quanto mais você se escutar, você vai acostumando os seus ouvidos. É interessante e uma isso. última sugestão, tenha sempre um caderno e uma caneta em mãos. Aí já meu lado professora falando também. Por qual motivo? Quando você escreve, já é uma forma de você colocar para fora ideias, insights, crise, vontade de brigar com alguém. Então, se você não chegou no nível ainda do áudio, escreve. Escreveu, você vai se habituando. É como se fosse um desabafo. Exatamente. É o famoso diário, né? Uhum. O antigo blog, mas eu gosto muito de escrever. E outra coisa, principalmente para os empreendedores, quando você vai dormir, tenha sempre um caderno ou algum. Evita o celular. Uhum. Mas se não tiver jeito, use o celular. A gente sempre tem alguma ideia, alguma novidade. Coloca aquilo ali no papel, esvazia a mente, vai dormir. No outro dia, você volta no mesmo horário. Tudo é questão de hábito e disciplina. Que você vai ver que aquilo dali, isso daqui não tem lógica não, mas espera aí, isso daqui que eu escrevi tem sentido e aí vai depender. Se você é uma pessoa que é muito projeção, pensa lá longe, ou se você é uma pessoa do aqui e agora, de realizar agora, de fazer agora, montar um plano de negócios ali, numa ideia de dormir. Isso também ajuda o cérebro a descansar. Você dá uma desligada, desliga não, né, gente, por favor. Mas você dá uma amenizada nele, né? Querido, vamos descansar um pouquinho? E aí as informações ficam fora e você consegue dormir melhor. E acontece muito comigo o seguinte, de madrugada vem as ideias. Às vezes eu acordo com aquela ideia, poxa, e eu acabo esquecendo de escrever. Bloquinho. Então, Mas aí quando eu acordo, no outro dia, eu já esqueci aquilo que eu tive. Quando eu dava aula de música, eu sonhava muito com letra de música. Sonhava, letra, melodia, tudo, e não tinha um papel na mão. Olha o que a MPB perdeu, gente. Não tinha um papel na mão. Eu falei assim, amanhã eu anoto, amanhã eu vou gravar. Aí eu ficava com aquilo na mente, o resto da noite, pensando, eu vou esquecer amanhã, vai ter que ser. Aí no outro dia esqueci, pronto, não anotava. Sempre um caderninho. É igual o sonho, né? Dizem que a gente tem que acordar e anotar. Se a gente quiser lembrar os sonhos, né? Acordar e lembrar logo do sonho e anotar, né? Quanto ao Porque senão sonho, depois você esquece. O sonho, ele tem já é um outro capítulo da nossa conversa. Uhum. Já é o próximo podcast. Eu já vou fazer uma série comigo, né? A pessoa, né, já ganhou um presente. Episódio 1, 2, 3. Mas assim, em relação a sonho, ou até mesmo quando você acorda à noite, angustiado com alguma situação, ou quando você lembra de alguém. E aí, mais uma sugestão. Se você acordou à noite, sonhou, ou no meio da noite, você foi beber uma água, lembrou de alguém, pensa nela. Se você for uma pessoa que acredita em Deus, ore por ela. No outro dia, liga para a pessoa. Às vezes ela fala, tá acontecendo nada, tá tranquilo, tal. Mas você lembrou. Uhum. Lembrou no momento que você estava tranquilo, você estava dormindo. E uma outra coisa, faça isso durante o dia.
o celular ele nos aproximou muito e nos afastou de muitas pessoas. Aham. E uma sugestão de coragem para você deixar um pouco a timidez, além disso tudo, pense em alguém que seja uma pessoa importante para você. Ah, mas eu não ligo, não. As pessoas me ligam, você vê o nível. Eu não atendo. Depois Ó, eu o desafio lançado. Não, depois eu mando a mensagem no WhatsApp. Falo, Mas oi. não atende. Mas não atendo. Pra pessoa conversar comigo por ali, pra mim não falar. Gente, tem uma outra coisa também que ajuda, hipnose ericksoniana, que aí alguns terapeutas não falam assim que todo terapeuta é habilitado, mas possivelmente no processo de hipnose você vai saber, aí vem todo o processo que eu falei até agora, vai saber a origem, Tem que ir lá atrás. Né? tem que ir lá atrás, vai saber a origem, vai ressignificar e vai voltar. Escrevendo, você fala tudo que você pensa para a pessoa? Não, Escrevendo também não. não. E na Também não. terapia, você Então, eu fiz uma investindo. vez, há muito tempo atrás eu fiz, só que eu burlei o sistema. Eu inverti a situação. Você Eu falei, ó, eu não quero falar, mas eu tava ali. Eu falei, então eu tenho que inverter o jogo. Vou fazer ela falar. Desculpa. Não perguntar. Porque, assim, qual foi a sacada dela? Aí eu peguei o ponto fraco, né? Ela falou bem assim, bom, ele é muito quieto, vou quebrar a barreira. Então eu vou começar a falar para ele pegar confiança e falar comigo. Só que eu vi que ela tava indo, eu falei, não vou abrir a guarda. Aí eu fui, ela me contou a história dela toda. Aí ela contou a história quando ela deu o primeiro beijo, onde ela estudava e tal, não sei o que, não sei o que. Ela foi me contando tudo. Aí você foi Isso o aí terapeuta dela. 6 sessões. Eu falei, não vou mais. Você deu o diagnóstico depois pra ela. Aí agora há pouco tempo eu, assim, tô tentando voltar de novo. Ó, uma coisa que algo que eu acho extremamente importante, parar de falar tentar. Eu vi também uma pessoa falando sobre isso. O tentar não existe, ou você faz ou você não faz. Você tem que ter isso. atitude. Não. Eu vou fazer ou não vou fazer? Vou tentar, sei lá, Tentar vou significa tentar comprar não. um carro. Vou tentar comprar um carro. Não, ou você compra ou você não compra. Não, o tentar é um não. já é É. um alto não, né? É um não Negação bonito. Para não entendeu? dizer que é não, né? Fala que vai É ter- igual vou pensar. Fulano. Eu tenho essa mania de falar, vou pensar. Não, mas existem situações. Mas Vou olhar na tem agenda, gente que tem um fala assim, compromisso, né? Tipo assim, se a pessoa me pede uma coisa. Se eu falo que eu vou pensar, já é não. Já falo logo não. Não, às vezes eu falo, Então, vou se a pessoa pensar, me mas pedir uma acabo coisa, dizendo. Peraí, vou pensar? Então é não. O Alemão, eu conheço uma psicanalista que chama Fernanda Simões. Pois Você é. pode Muito procurar. Quem sabe? Pois Isso é. resolve esse problema. Você, olha só, você já teve o rapport, que é a conexão, você já saiu de lá, veio Já pra veio cá, falar, Já tá perguntar. falando no Ai, microfone. É. Olha a diferença. E não vai cortar, não, hein? Não. Não. Mas é igual eu comentei com elas aqui. Porque vem tanta gente assim dessa área que eu já tô assim. Tá- Tô fazendo a Aprendendo, terapia né? com cada um aqui. Cada um que vem é um. Mas Já aprende olha um pouco. só, muito cuidado com essa terapia com cada um. Que aí você cria o seu julgamento pessoal. Não. Sem perceber, mas sem perceber. Ah. É inconsciente. Você, igual você falou, eu ouvi e peguei isso. Aí eu ouvi, nananana. Eu ouvi, nananana. Aí você vai construindo a sua teoria, Uhum. a sua ideia do que pode ser a solução para o seu caso. E às vezes a solução que está dentro de você é muito Karate Kid, né? A solução que está dentro de você, você coloca tão lá fora com o que você ouve. É igual a pessoa que lê muito, né? Lê. Viaja lê. nas... Vai, no mundo, vai. E no no outro final da mundo. história, e no final da história, o que ela tirou para ela? Então, assim, você tem ouvido, examinar tudo, pega o que é bom para você. Uhum. Pegou o que é bom para você? Ótimo. Agora, não existe nada melhor do que você entrar num consultório, sentar, respirar e falar. Ter alguém disposto a te ouvir. a te ouvir. E você um pouquinho mais profunda. Alguém
que é pago para te ouvir. Ou seja, olha o trabalho que você fez. Você deu de presente uma sessão para alguém que precisava. Na programação neurolinguística, que eu gosto muito, fala que as atitudes, né, tudo é positivo. Naquele momento, algo que foi negativo para você... Foi positivo para alguém. Foi positivo para alguém, para ela, ou ela precisava falar. A intenção enfim, positiva. A intenção toda a intenção ela é positiva. E se a intenção é positiva, você já passou por aquilo, já ficou lá atrás. Agora, daqui para frente, o que você vai fazer com isso? São as rodadas de negócios, mas como que eu vou me melhorar além das rodadas de negócios? Como que eu vou conversar com o meu cliente? Como que eu vou conversar com os meus familiares? Como que eu vou decidir? Às vezes nós esperamos chegar aos extremos da vida para dizermos o quanto a pessoa é importante ou não. E tipo assim, às vezes fica esperando a pessoa reconhecer em você alguma coisa que você quer que a pessoa reconheça, mas se você não verbalizar, entendeu? Às vezes a pessoa de cristal, às vezes né, a pessoa está fazendo alguma coisa com você e ela não está percebendo que ela está fazendo, que ela deveria fazer diferente, que isso não é legal. Não, mas isso eu tenho consciência e me cobro, né? Eu falo que... Porque se não verbalizar... Tipo assim, foi porque eu não deixei claro. Essa consciência eu tenho. Mas aí também é aí o que... você sofre, né? E é o que Jorge colocou. Cada um tem um mapa de mundo diferente. Então, se você falou para a pessoa, em determinado momento, ela não se atentou, não vai ser na primeira que você já vai sair, não quero saber. Existe N motivos para a pessoa não ter se atentado. Quem assistiu Procurando Nemo, Procurando Dory, enfim, os desenhos aí da Pixar, a gente já sabe, né? Agora, quando existe a palavra que eu já coloquei aqui, a lei da coragem, o limite. Quando você estabelece limite, olha, eu não quero mais que isso aconteça. Se você deixar aquilo dali correr ou passar, aí já não é responsabilidade do outro, é sua. Pois você não colocou limite, né? Você não estabeleceu aquele limite para você. E o limite é o respeito a você mesmo. Quanto mais você se respeitar, mais limite para você. E limite não é para te limitar, deixar você assim, não, mas é para você ter uma visão maior, você ter mais espaço e crescer, que você tem total potencial para isso. E sem contar que quando a gente não verbaliza, né, a gente tende a se... como é que eu vou dizer? A gente tende a até culpar o outro, porque o outro fez aquilo com a gente. É verdade. Mas eu me culpo, eu não culpo o outro. Né? Mas isso é muito assim. Você é ciente, muito, né? que você é ciente. É ciente que a culpa é sua de não verbalizar isso. Mas né? muitas pessoas que não verbalizam, geralmente elas culpam o outro porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, né? Então você não se vitimiza, você é um cara que tem consciência. Não, eu tenho consciência. Mas vamos virar um pouquinho, né, o copo assim, né, deixar a amostra bonito, né, a publicidade. Vamos pensar pelo outro lado. Você colocou umas 3 ou 4 vezes aí, se cobra. Imagina o peso. Você imagina saco de cimento. Aí, eu me cobro. Eu me cobro. Por N motivos também. Então, quando eu falo... dói, né? Ele está sempre cobrar dói. Se culpando, Isso. né? Eu sou culpado disso. Não, eu preciso ser melhor nisso. Eu preciso fazer... Nananana. Eu sei que... até mais fácil, né? Numa determinada situação. Eu não posso ser imperfeita, eu tenho que ser perfeita. Exatamente. Exato. Acaba sendo até e não assim. existe perfeição, não existe, gente. Não existe. E aí que entra a coragem. Quando você assume e aceita que As você é vulnerável. Você é uma pessoa vulnerável. Você é ser humano. Existe... Eu sempre falo, veio uma pandemia e agora a gente tem enfrentado N viroses, doenças, para mostrar para a gente, de alguma forma, que se a gente não percebeu ainda, que não somos vulneráveis. Então, às vezes, é necessário passar por aquele ciclo de remédio, ficar de repouso,
E quando você fica de repouso, o que que você começa a fazer? Pensar como que vai ser, refletir até que ponto vale a pena determinadas situações. Repensar, ressignificar. E nisso tudo, nem tão perto que sufoque, nem tão longe que abandone. Com você, tira o peso. Tem pessoas que falam, eu me cobro para não estressar o outro. A responsabilidade do mundo é de todo mundo. Então, quando a gente vai tirando esses pesos, a gente fica forte. A gente chega num nível que fica forte. Mas e depois? É o seu bem-estar. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso bem-estar. Eu preciso ficar bem. Então, deixa o outro para lá. É comigo, né? É a questão que, voltando um pouquinho, quando a gente fala na Bíblia, por exemplo, amar ao outro como a você mesmo. Você se ama? É igual a pergunta que a gente fez no início. E fica até difícil, né? Você fazer pelo outro e amar a outra pessoa se você não ama a si próprio. E aí entra exatamente nisso. Mas a maioria das pessoas ama mais o outro do que a si mesmo. Isso acontece muito, a gente vê muito. Ama mais o outro. E acaba não sabendo amar. Se isolando. Você não soube me amar. Mas a questão é, ela ama o outro ou ela quer algo do outro? Muita gente se isola pro bem do outro, né? Quer deixar o outro bem. Quando eu falo você não soube me amar, né? É porque você tá amando tanto que você você está, na verdade, querendo saciar um desejo seu que está ali dentro de você e está colocando um peso em cima do outro, porque é um amor que é tanto e você está esquecendo de você, que você está concentrando tanto, né, o foco em cima, a sua energia em cima da outra pessoa, que você acaba esquecendo de si próprio e fazendo com que a pessoa não te ame. Porque como que ela vai te amar se você não se ama? E se você não se ama, você não cuida de você. Eu vou te amar? Eu vou amar uma pessoa que não se cuida? E aí entra principalmente a questão mental. Mente, corpo, né? Outro princípio lá das bases da PNL, mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Se mentalmente eu não estiver bem, vai influenciar no meu corpo. Se o meu corpo não estiver bem, a minha mente não vai estar ok. E quando eu falo dessa questão do amor, tem algumas pessoas que fazem piadas, né? É o próximo, não o que está aqui, é o próximo. Mas espera aí, você se ama? Você se gosta? Isso não entra a questão de estética. Não. Você se gosta? Gosta de você? Você gosta de você a ponto de você passar um dia cuidando de você ou trabalhando em prol daquilo que você deseja, que você está em busca? Faço, eu me amo. Como você usou a música, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quando você puder não viver mais sem você, você está pronto para você amar o outro. E aí você vai observar, não. Só tem que ter cuidado para não se amar tanto que acabe não quer nem amar o outro. Que aí vira narcisista, né? Não, eu me basto, não. Mas você se amar a ponto de saber do outro, que aí voltamos à questão da empatia. Nós compreendemos melhor o que o outro sente, apesar de não ser ele. Pois a gente se ama tanto, aprendeu a se amar tanto, que nós temos noções, nós temos dimensão, nós podemos até encher o copo, mas aquele copo não é nosso. Bate-papo tá muito gostoso. Nossa, tá acabando. Muito bom. Infelizmente está acabando o nosso tempo. Fernanda, adoramos esse bate-papo. Tá muito gostoso, dá vontade de continuar, né? Nossa, até amanhã. Bom. Terapia. Tá fazendo terapia ao vivo, né? Vai ter episódio 2, 3 e 4, né? Tranquilo. Fala aí, Simone, conta aí o que você tem para falar. Então, e falando um pouquinho aqui que o alemão estava aqui perto da gente, nós vamos falar uma coisa que o alemão produz. Que é o queijo. Delicioso, tá? Gente, ele faz um queijo frescal. O queijo frescal dele é maravilhoso. Tem queijo temperado, tem queijo recheado. O Rico Sabor tem um Instagram
E se você quiser fazer pedido, é só fazer o pedido lá no Instagram, tem o WhatsApp dele, e ele entrega em toda a Grande Vitória, tá? Fica a dica aí. Muito bom, delicioso. E a gente agradece aqui, Fernanda, sua participação. Eu que agradeço muito a vocês a oportunidade de falar um pouco do que eu acredito. A gente não estuda em vão, né? Você não vai estudar aquilo que você não gosta. Eu gosto de pessoas, então eu estudei, eu vivo, eu sinto, é um caminho. Vamos ter um trilhar bonito daqui até o final do ano e outros momentos como esse. Mas eu sou extremamente grata a vocês e contem comigo para outros momentos, para outro bate-papo, outras rodas de saia, outra roda de negócios. Ótimo. Estamos juntos E aí. quero Muito bom. comer o meu queijo também. Já descobri, já vou lá Vai direitinho, lá no Rico Sabor. já vou lá no Rico Sabor. Passa seu Instagram aí para quem está assistindo. Gente, Simões Fernanda Psi. Isso aí. Acha lá, pode mandar mensagem, pode ver. Tem um pouco da minha trajetória de vida. Vamos tem deixar também na descrição para as isso. pessoas verem. Tem um pouco da minha trajetória de vida e tem muito dessa conversa nossa. Do que é a vida, que, como dizia a canção, tudo termina em canção. É bonita, É bonita e é bonita. E para encerrar, gente, eu gosto muito. Eu tenho que fazer jus ao que eu também acredito. É Guimarães Rosa, porque o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossegue e depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. Bacana. Então, que a gente tenha coragem, que a gente saiba agradecer a Deus, agradecer ao outro e ter coragem de ser quem nós somos de verdade. Isso aí. Muito bom. Parabéns. Foi um prazer enorme, Fernanda, ter Bacana. você aqui com a gente. Eu Adoramos. adorei o nosso bate-papo, te conhecer mais um pouco. Foi excelente, tá? Muito Ai, eu que obrigada agradeço. por estar Obrigada. aqui com a gente. Finalizamos agora nosso CityCast e já falando para vocês seguirem nosso canal aí, se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, para que a gente possa, né, ganhar mais engajamento e trazer mais informação de utilidade pública para vocês. Isso aí. Até o próximo CityCast. Até o próximo.